Professor Cadu Carrilho aqui, vamos continuar o curso de Direito Tributário e falar agora sobre as competências tributárias, que já fizemos uma introdução inicial, falamos algumas coisas importantes, agora vamos falar sobre os conceitos e características da competência, os pormenores, as características, enfim, tudo aquilo que estiver disponível sobre a competência tributária. Então, olha só, o que acontece? A Constituição define lá o Sistema Tributário Nacional e delega a competência. No entanto, o CTN traz alguns dispositivos importantes também sobre competência tributária, que vão do artigo 6º ao 8º. E por que o CTN faz isso? Porque o CTN é considerado norma geral de direito tributário, considerado a lei complementar. Olha só, a Lei Nacional de Normas Gerais sobre Direito Tributário é atualmente o CTN. E ele foi editado na vigência da Constituição de 46, foi editado em 66, não previa a existência das leis complementares no nosso sistema, sim, então a Constituição não falava nada sobre lei complementar. À época, o CTN foi editado como lei normal, lei ordinária. Só que então a gente tem esse detalhe, né? Editado formalmente como lei ordinária, só que ele foi, por meio da teoria da recepção, recepcionado pelo ordenamento constitucional posterior e depois o de 88 também, porém, em função da sua matéria ser adstrita a um tipo de matéria são normas gerais, matéria de lei complementar, portanto ele foi recepcionado como lei complementar. O artigo 6º do CTN diz o seguinte: a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na própria Constituição. Então, assim, a Constituição estabeleceu uma competência legislativa plena, exceto nos casos em que a própria Constituição estabelece as limitações, que seriam os princípios e as imunidades. Tanto na Constituição Federal como na dos Estados, nas leis orgânicas do Distrito Federal e do município, observado o disposto na lei do CTN. Nessa lei aqui, que é o CTN. E aí o artigo 7º, que é bastante recorrente em prova de concurso e que vai embasar basicamente toda a nossa aula aqui, diz o seguinte: olha, a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar os tributos e de executar leis, serviços ou atos de decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, o que o artigo 7º está dizendo é: não pode delegar competência tributária. A doutrina faz uma diferenciação entre desse conceito de competência tributária em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo teria mais relação com a competência para legislar sobre direito tributário, no sentido de dizer o seguinte: competência tributária em sentido amplo, tudo aquilo que o ente político pode fazer relativo ao tributo, fazer a lei, arrecadar, fiscalizar e executar. No entanto, o que deve ser levado para efeito de prova é a chamada competência tributária em sentido estrito, ou seja, essa aqui, indelegável, que se diferencia das outras funções, que é arrecadar, fiscalizar e executar. Quer dizer, não basta o ente político fazer a lei, publicar a lei e pronto, está valendo. Não, agora ele precisa colocar em prática essa lei, arrecadar aqueles valores que ele está exigindo, fiscalizar aqueles que não pagarem, executar as leis, os serviços e as decisões administrativas. Então, o que o artigo 7º traz é essa diferenciação entre competência tributária e capacidade tributária ativa, e a gente vai ver bem ao longo dessa aula. Então, ele diferencia isso e diferencia o fato de que a competência tributária é indelegável e a capacidade tributária é delegável. Então, veja, competência tributária é indelegável, ou seja, não pode a União, por exemplo, delegar aos Estados a instituição do imposto de renda, pois se cuida de um imposto federal concedido à União exclusivamente no artigo 153.3. Porque a Constituição diz quem é o ente competente para instituir imposto de renda é a União. E não pode delegar para o Estado, por exemplo, Estado, faça um imposto de renda já que eu não estou fazendo, ou enfim. Já as funções, esses aqui são os conceitos introdutórios para a gente adentrar e falar um pouco mais sobre isso. Já as funções fiscais ou executivas, de regulamentação, de fiscalização e de lançamento, são delegáveis, afinal tais atribuições implicam tão somente transferência ou compartilhamento da chamada capacidade tributária ativa. Então isso aqui é o que cai muito em prova, diferenciar
entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Posição de credor na relação jurídica tributária ou apenas chamada também de atribuições administrativas, que seria aquela de fiscalizar e lançar. Então, nesses conceitos iniciais a gente já percebe uma diferença que a competência tributária, geralmente quem faz é quem? É o Poder Legislativo. Então, a Constituição delega a competência tributária a um ente político. Oi, município, você pode fazer uma lei criando tributo. Quem é que geralmente faz a lei? É o Poder Legislativo, quer dizer, geralmente. Quem é o órgão que tem competência, tem poder para fazer a lei? É o Poder Legislativo. Enquanto que as outras funções de execução, de administração, quem faz é o Poder Executivo, por meio de seus órgãos e seus agentes públicos, né? Então, as funções fiscais e executivas estão ligadas ao Poder Executivo. Assim que a União ao instituir as contribuições previdenciárias, colocou inicialmente o INSS como credor, com todas as prerrogativas inerentes a tal posição nos termos do artigo 33 da lei. É o que a gente chamava, classifica até hoje, né, mas é porque mudou essa situação, eu vou explicar melhor, de parafiscalidade, que é quando um ente institui o tributo, mas atribui ao outro os recursos daquele tributo, e não só os recursos, né, no caso as contribuições previdenciárias que iam para o INSS, o INSS como autarquia federal também tinha as outras atribuições de fiscalizar, etc. Executar, cobrar. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. Sim, aqui é o seguinte, enquanto o artigo 7º diz que é indelegável, a omissão de algum ente ao não instituir o tributo que lhe é devido, que ele é competente para fazer, não acarreta a delegação automática ou qualquer coisa nesse sentido. Então, por exemplo, você tem aí, lá no artigo 153.7, a competência da União instituir imposto sobre grandes fortunas. Ela fez isso? Não. Então, ela se enquadra aqui no não exercício, o não exercício da competência tributária. Ela não exerceu a competência tributária de instituir imposto sobre grandes fortunas. Só que, segundo o artigo 8º, ainda assim um Estado ou um município não podem se valer dessa competência em função do não exercício da União. É a União que pode e só ela pode, mas ninguém pode. Se ela não fez, o problema é dela e ela não é obrigada a fazer. Então, a questão é esse não exercício, portanto, não defere a pessoa jurídica de direito privado de direito público diversa daquela que a Constituição tenha atribuído. Portanto, não tem exceção, né? A competência tributária é absolutamente indelegável. Quem tem que fazer a lei é o ente competente para tal. O artigo 7º prevê autorização expressa para a delegação das funções de arrecadação e fiscalização pela pessoa política detentora da competência para uma pessoa jurídica de direito público. Então, até pode delegar as outras funções para outra pessoa jurídica de direito público. No entanto, não significa delegação de competência tributária, mas sim de capacidade tributária ativa. Esse é o conceito que você deve levar para sua prova sempre. Competência tributária é indelegável, no entanto, a capacidade tributária ativa é delegável e pode ser delegável nas funções, né, de arrecadar, fiscalizar e exercer ali a cobrança do tributo. Parágrafo 2º, né, do artigo 7º diz assim: a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral de pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Bom, o que o parágrafo 2º está dizendo é o seguinte: pode delegar a capacidade tributária ativa? Pode. Pode revogar essa delegação? Trazer de volta para si? Pode também. Então, essa atribuição pode ser revogada sim. A gente vai ver até um exemplo disso que aconteceu. E o parágrafo 3º do artigo 7º diz assim: não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou função de arrecadar tributos. Isso aqui é simples de entender. Está tratando dos bancos que recebem o valor dos boletos dos tributos a serem pagos. E quando um ente público diz: banco, você pode receber o valor desse tributo aí, né? Em vez de ter que ir lá na repartição pública pagar, imagina, lá na boca do caixa da repartição, isso já aconteceu há muito tempo atrás, não acontece hoje. As pessoas pagam tributos nos boletos bancários e é o banco que arrecada. O banco, portanto, recebe. Ele é uma pessoa de direito privado, recebe esses tributos e isso pode, não constitui delegação de competência. Ou seja, esse poder que o banco tem de arrecadar, de receber aqueles valores e gerenciar esses valores, ele não é
uma delegação de competência, ele é apenas uma atribuição. Então, olha só, delegação de competência tributária, o quadrinho aí vamos ver primeiro esse quadrinho aqui desse lado, a transferência da atribuição de legislar sobre a instituição de um tributo, dado inicialmente ao ente federativo. Então, o que é? A competência tributária é isso. E ela é delegável? Já que a gente está falando do quadrinho de delegação, não. Isso não pode na atual ordem do Sistema Tributário Nacional. A competência tributária é indelegável. Beleza. O que a competência tributária não é? Não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar, de receber aqueles valores e depois repassar ao órgão público. Isso pode, então, acometer a uma pessoa de direito privado essa responsabilidade, essa atribuição pode ser feito. Em outras palavras, o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos pode, pois isso não é delegação de competência tributária. Na prática, a doutrina diz que essa regra corresponde a uma simples função de caixa dos estabelecimentos bancários. Um outro quadrinho aí, na verdade mais dois quadrinhos, que vai nos ajudando a entender um pouco melhor o assunto falando sobre competência tributária. A pessoa pode ser atribuída à pessoa jurídica de direito público o que pode ser delegada? A função de arrecadar, fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. E pode ser delegada, atribuída à pessoa jurídica de direito privado. Isso aqui também é arrecadar, fiscalizar e executar? Não, a gente está falando aqui sobre o encargo da função de arrecadar e receber os tributos. Então, esse outro quadrinho que está na aula aí também é o Sistema Tributário Nacional, Direito Objetivo, Lei em Abstrato, Competência Tributária. Em relação a entes políticos, institui-se o tributo e as normas gerais do direito tributário, né? Ou seja, aqui, Sistema Tributário Nacional, né? Sendo encabeçado pelo Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário, de acordo com o CTN, trata-se de direito subjetivo, no fato concreto, capacidade tributária e relação dos entes políticos, cria-se o crédito tributário. Então, o artigo 7º, parágrafo 1º do CTN, diz assim: a atribuição, essa atribuição que a gente está falando de executar, de cobrar, de arrecadar, de fiscalizar, compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público a que conferir. Então, veja, quem é o competente para instituir, para cobrar, né, é um determinado ente. Se ele delega essa função, ele está delegando também as garantias e os privilégios processuais a quem está recebendo essa delegação. Perfeito? Geralmente tem lá uma série de garantias e privilégios previstos na Lei de Execução Fiscal e serão atribuídas juntamente com essas atribuições também. Então, as garantias e privilégios processuais também vêm junto. A pessoa jurídica de direito público que receba as atribuições administrativas ganha também automaticamente as garantias e os privilégios processuais da Fazenda Pública, o que significa a capacidade processual para promover a execução fiscal prevista na Lei 6830. E o artigo 7º, parágrafo 3º, que é esse dos bancos, não constitui delegação de competência ou cometimento à pessoa de direito privado de encargo e função de arrecadar. Esse parágrafo trata da mera arrecadação. Então, olha só, a gente está tratando da diferença entre a competência tributária em sentido estrito e a capacidade tributária ativa. A competência tributária em sentido estrito se refere à possibilidade de editar lei, institui o tributo, define os seus elementos, porque quando institui, coloca lá, será fato gerador do tributo, contribuinte do tributo, alíquota de tributo, base de cálculo do tributo e tudo mais. Já a capacidade tributária ativa decorre da competência tributária, mas possui natureza administrativa, referindo-se a funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar e aplicar as normas. Então, aqui é interessante saber que a capacidade tributária ativa decorre da competência tributária. Dois ensinamentos doutrinários sobre o tema, um do professor Paulo de Barros Carvalho e outro do professor Leandro Pausen. Diz assim: o estudo da competência tributária é um momento anterior à existência mesma do tributo. Então, antes de o tributo existir,
eu preciso estudar a competência, que é o que a gente está fazendo, é exatamente para saber como que vai acontecer na hora que o ente for criar o tributo, quem pode criar, e está no plano constitucional. Já a capacidade tributária ativa, que tem como contranota a capacidade tributária passiva, é tema a ser considerado no ensejo do desempenho das competências, entendeu? Então, a Constituição define competência, estou estudando lá. Depois que a competência foi colocada em prática, instituiu a lei, e aí eu tenho os pormenores e o estabelecimento dos elementos da lei, aí sim eu vou analisar a capacidade tributária ativa. Quando o legislador elege as pessoas componentes do vínculo abstrato, que se instala no instante em que acontece, no mundo físico, o fato previsto na hipótese normativa. Então aqui é só o doutrinador explicando como que ocorre na linha do tempo todo o estudo didática e faticamente até que se chegue ao crédito tributário. E a outra análise é essa aqui, do professor Leandro Pauzin. A capacidade tributária ativa é a aptidão para ser colocado por lei na posição de sujeito ativo, credor da relação tributária. Assim, a essa capacidade, não da competência, falando da capacidade, exibe todas as prerrogativas que são inerentes ao ato de fiscalizar o cumprimento das obrigações pelos contribuintes, lançar e cobrar os respectivos créditos tributários. O autor ainda complementa afirmando que o sujeito ativo será o próprio ente político do qual a lei instituidora do tributo emana, posição esta que se presume, ou se a lei expressamente designar outras pessoas de direito público, ou seja, uma autarquia ou uma fundação. Então, mais uma vez, relembrando e confirmando, a indelegabilidade se refere apenas à parcela da competência referente à instituição de tributo. Logo, as demais funções, arrecadar, fiscalizar e executar, podem ser delegadas. Daí a diferença de entender competência tributária em sentido estrito e capacidade tributária ativa. A capacidade tributária, se refere às funções de arrecadar, fiscalizar e executar, que podem ser delegadas pelo ente federativo que detém a competência tributária. Sempre que a banca não fizer distinção ou menção aos conceitos de competência tributária em sentido amplo, que é tudo, que é basicamente fazer tudo em relação àquele tributo, ou em sentido estrito, devemos nos remeter à competência tributária em sentido estrito, que, como regra, é indelegável. Então, não é muito difícil analisar as questões, não. Geralmente, quando a questão quer cobrar o artigo 7º, ela fala, a competência tributária é delegável, indelegável, e aí você analisa à luz do entendimento que está perguntando sobre competência tributária em sentido estrito. Trouxemos aí um exemplo mais comum dessa situação aí de delegação da capacidade, né? Você tinha a competência tributária de que a União institua contribuições previdenciárias, beleza? Então a União vai lá e instituiu, tem uma lei. E aí ela atribuía ao INSS o poder e a delegação e a capacidade de cobrar, de executar, né? de correr atrás daquele tributo que tem como competência a União. O INSS é o quê? Uma autarquia dessa União. Então, uma outra pessoa de direito público que recebe essa delegação. Quem fez a lei? A União. Então, em tese, a competência tributária das contribuições previdenciárias era da União, tendo a capacidade tributária ativa sido outorgada ao delegado do INSS. No entanto, em 2005, trouxe de volta para a União a capacidade tributária ativa para a cobrança das contribuições delegadas ao INSS e criou a Secretaria da Receita Previdenciária. A Secretaria lá é um órgão dentro da estrutura da União, portanto saiu do INSS, agora tem um órgão da própria União, tem poderes para cobrar, executar essa contribuição previdenciária, ocorrendo a revogação da delegação, que a gente viu. Pode delegar? Pode. Pode revogar a delegação? Pode. E aí depois a situação evoluiu mais ainda, né? E criando agora a Secretaria da Receita Federal, incorporando, né, a da Receita Previdenciária a da Receita Federal. Então, posteriormente, a Secretaria da Receita Previdenciária foi incorporada à da Receita Federal, que hoje tem a capacidade ativa para a cobrança das contribuições previdenciárias.
Então o INSS ainda tem as suas competências, a sua atribuição legal, né, de fazer a análise dos benefícios, enfim, fazer a distribuição. No entanto, as funções de arrecadar, fiscalizar, executar da Secretaria da Receita Federal do Brasil, um órgão da União. Um outro exemplo de capacidade tributária ativa delegável está até previsto na própria Constituição, né, que é o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, cuja competência tributária é da União. É a União que faz a lei. Eu crio o ITR e cria lá faturador, enfim, contribuinte. Mas pode ser fiscalizado e cobrado pelos municípios. Então, tem um texto constitucional que diz isso, pode fiscalizar, pode cobrar, vai poder ficar como produto dessa arrecadação. Os detalhes dessas delegações de capacidade tributária ativa são minuciosamente apresentados nos estudos relativos aos tributos em espécie. Quando a gente estudar sobre ITR, eu vou falar melhor sobre isso. Em suma, o ato de delegação da capacidade tributária ativa pode ser revogado a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa política que tenha conferido, e nesse caso voltam para a pessoa política detentora da competência tributária. E as competências administrativas que haviam sido delegadas, ou seja, a pessoa política volta a reunir em relação àquele tributo a competência tributária e a capacidade ativa, que é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, aquele ente que detém a competência é o mesmo também que se utiliza da capacidade tributária ativa e não delega. Em sua maior parte, não há essa delegação, né? Então, por isso que a gente trouxe esses exemplos aí para você visualizar melhor. E aí um quadrinho para demonstrar essa diferença, né? Competência tributária é a de instituir tributos na Constituição. Atribuição legislativa de índole política, sim, porque é uma questão política. Somente conferida a pessoas políticas, a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então não tem competência tributária para a autarquia instituir ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e é indelegável. E a capacidade tributária ativa é o poder de exigir e fiscalizar os tributos, que é uma atribuição não política, mas sim administrativa. Pode ser conferida também às pessoas administrativas de direito público e é delegável. Tá, agora vamos ver algumas características importantíssimas e que caem muito em prova da competência tributária. Primeira delas, então, já sabendo que existe a diferença entre competência e capacidade, primeira delas, indelegabilidade. Também já vimos várias vezes, mas vamos ver o que está escrito aqui. É a impossibilidade de o ente federativo delegar a competência para criar tributos a outros entes, ou a terceiros. Tal atributo ou característica não tem aplicação sobre as funções de arrecadação, fiscalização, que constituem a capacidade tributária ativa. Essas sim podem ser delegadas. No mesmo sentido, destacamos que não constitui delegação de competência o fato de se cometer a pessoas de direito privado o encargo de arrecadação, que normalmente se confere às instituições. Tá, só repetir tudo que a gente já falou aqui, mas é porque agora a gente está vendo as características da competência que vamos aprofundar um pouco mais. O conceito de arrecadação significa recebimento das receitas pela instituição competente, para efetuar o recebimento e retenção dessas receitas. Distingue-se, assim, do conceito de recolhimento, que consiste no repasse do valor pela instituição financeira aos cofres públicos. Essa capacidade decorre da transferência desse poder conferida pelo ente público à instituição arrecadadora. A outra característica da competência tributária, imprescritibilidade. O que quer dizer isso? A competência, aquilo que a Constituição delegou, esse poder, essa competência, essa atribuição a um ente, é imprescritível, ou seja, a Constituição falou, você, ente, pode instituir esse imposto. E, mas aí passou um tempo e não instituiu, perdeu? Não, não perdeu não. Já era? Não, não já era não. Então, o exemplo clássico, né, é o imposto sobre as grandes fortunas, que a Constituição fala, ei, União, você pode instituir o imposto sobre as grandes fortunas, em 88. Já passaram-se tantos anos até hoje a Constituição, a União não instituiu esse imposto. Ela perdeu esse direito, prescreveu, caducou, decaiu, enfim, você pode usar qualquer nome. A característica usada pela doutrina nesse caso é imprescritibilidade, ou seja, não prescreve essa situação, esse direito, o exercício da competência tributária. A competência tributária não prescreve nem caduca. Ou seja, o ente federativo pode exercer competência tributária a qualquer tempo,
Tal previsão... e até hoje não exerceu. Se hoje ela quiser exercer, pode? Pode. Tal previsão está contida no artigo 8º do CTN, que a gente leu. É o caso que é exatamente aquele que diz que não pode nem passar para outra pessoa, né? É o caso, por exemplo, do imposto sobre as grandes fortunas, que ainda não foi instituído pela União. No entanto, a União pode criar o tributo por lei a qualquer momento, considerando o atributo da imprescritibilidade da competência tributária. Outra característica da competência tributária, inalterabilidade. Então, a Constituição outorgou, delegou, definiu, não pode nenhum ente político querer mudar essa competência, aumentar, nem diminuir. Ela pode até fazer menos, mas não pode nem aumentar, nem diminuir, nem atribuir novas situações. Ela é inalterável. Então, se a Constituição falou, município, você pode instituir o imposto de transmissão de bens imóveis. Transmissão de bens imóveis. Então o município poderia colocar lá bens imóveis também? Não, não poderia não, porque estaria alterando. Então vamos ler aí, inalterabilidade. Diz assim: a Constituição Federal outorga a competência para a criação de tributos. Cada um dos entes federativos que não podem alterar por norma infraconstitucional. Então não pode vir uma lei infraconstitucional e alterar aquilo que está previsto na própria Constituição. Suas respectivas competências tributárias. Dessa maneira, por exemplo, não pode um Estado querer ou pretender instituir imposto de renda, mesmo que por meio de lei, tendo em vista que o legislador constitucional previu que a competência para a instituição desse tributo é da União. Ao mesmo tempo, a União não pode instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo em vista que a Constituição Federal reservou esse tributo aos municípios. Mais duas características aí interessantes. Irrenunciabilidade. Um ente não pode chegar e renunciar a uma competência. Fala, eu não quero, dê para outro, não dê para ninguém, não me dê, não quero. Não, não pode. Irrenunciabilidade, não pode um ente federativo renunciar à competência tributária que lhe foi atribuída. Ele não pode chegar, vamos fazer uma lei dizendo, eu não quero me valer da competência que eu tenho para instituir tal tributo. Não pode. Facultatividade, bastante interessante também. Por quê? Porque até decorre da irrenunciabilidade também, porque o que acontece? A Constituição diz, institua esses tributos. O ente pode não fazê-lo. E se ele não fizer, não tem problema algum. Por quê? Porque não é uma obrigação, é uma faculdade. A Constituição dá a competência e o ente, se quiser, faz. Para fazer, tem que ter lei. Beleza. Mas, se ele quiser, ele não faz. Que é o caso da União, que não fez o IGF. Todos os outros entes, geralmente estados e municípios, geralmente instituem lá cada um os seus 3 impostos que lhes são devidos, enfim. Então, olha só, a facultatividade diz o seguinte: a Constituição Federal otorgou competência tributárias aos entes federativos separadamente. No entanto, a instituição de cada tributo é uma faculdade conferida aos respectivos entes, não podendo essa criação ser feita de maneira compulsória. O exercício do poder atribuído é uma faculdade, não uma imposição constitucional. Cada um decide de acordo com seus critérios de oportunidade e conveniência política e principalmente econômica sobre o exercício de competência tributária. No entanto, o que acontece? Apesar dessa característica facultatividade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela trouxe um dispositivo que fere um pouco essa facultatividade. Não é que fere, mas atribui determinada punição ou, de certa maneira, tenta obrigar os entes a instituir os seus impostos. Ela afirma o seguinte: é preciso que os entes tenham responsabilidade fiscal nas suas finanças, tanto na arrecadação como nos gastos. E aí fala assim, se determinado ente tem capacidade ou tem competência para instituir um imposto e não fizer, o ente acima, o ente que não acima, o ente que faz o repasse, não fará o repasse. Então, digamos que determinado ente, determinada prefeitura não institui um IPTU. E aí o Estado tem que repassar para ela lá um valor determinado lá pela Constituição dentro daquelas previsões que a gente tem da repartição de receitas dos impostos. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado poderia falar, não vou te repassar o valor devido a você não, porque você podia instituir o IPTU e não instituiu. Então, peraí, não é bem assim. Vamos ver como é que está escrito aí que a gente preparou, que é o material aí teórico.
Nesse ponto, é relevante comentar uma novidade trazida pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma afirma que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente. Então a norma está dizendo o seguinte aí, apesar da facultatividade, constitua sim. E essa previsão tem caráter principiológico, estando dentro do contexto do equilíbrio das contas públicas, exatamente para que a responsabilidade fiscal seja atingida, não se omita, exerça a sua competência tributária. Todavia, a LRF previu como sanção institucional a proibição de recebimento de transferências voluntárias para os entes federados que deixem de instituir impostos de sua competência. Então, a transferência voluntária não será feita, quer dizer, vai ser uma punição aí. Ah, você não vai instituir IPTU? Não, então não vou transferir para você uma transferência voluntária. Em resumo, é requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos economicamente viáveis da competência constitucional do ente da federação. Em provas de concurso público, todavia, deve-se seguir a literalidade da LRF no sentido de que todos os tributos de competência do ente federado devem ser efetivamente instituídos. Na verdade, não é tão difícil interpretar para efeito de prova de concurso, que é o seguinte: se a prova for de AFO, você geralmente deve levar em conta a LRF e esses dizeres, e se a prova for de direito tributário, não cai muito isso aqui não. Você tem que saber mais as características da competência tributária, dentre elas a facultatibilidade, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma aulinha aí, mais um vídeo. Fica com Deus, até a próxima. Valeu!